Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Paulo Roberto, sou professor do componente curricular História e atualmente trabalho na escola Luiz José Gonçalo, lá em Iauá. E essa é mais uma aula do projeto Escola Interativa do município de Sapé. Bem pessoal, a preocupação com o coronavírus ela é natural. Essa não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta. E é justamente com as experiências do passado que a gente vai perceber aí a importância de evitar a proliferação do Covid-19. E a aula de hoje ela vai falar justamente sobre pandemias na história. E quando ocorre uma pandemia? Uma pandemia ela vai ocorrer quando uma doença ela consegue se espalhar rapidamente por determinadas regiões, por exemplo, continentes e até mesmo por todo o planeta. E hoje, primeiramente eu vou falar sobre uma doença que no século XIV, no que a gente chama de Baixa Idade Média, ela vai assolar e vai levar aí à morte de quase 75 milhões de pessoas, que é a peste negra e também conhecida como peste bubônica. Segundo estudos, inicialmente essa doença ela vai ser transmitida através de pulgas de ratos, e depois ela vai ser transmitida a partir dos infectados, ou seja, e a gente vai perceber também que ela é uma doença importada, que ela veio de um lugar para a Europa. Ela vai vir aí nos navios, de comércios que faziam comércio na época na Europa e também nas caravanas, que faziam a Rota da Seda, que era tão importante na Idade Média. Bom, a gente vai perceber também que durante a Idade Média a gente não vai ter um planejamento urbano, além de lugares sujos, super sujos, e tudo isso aí vai ser propício, para que a gente... A peste negra, ela vai receber esse nome por quê? Porque ela deixava umas manchas, pretas na pele, no corpo das pessoas. E vai ser também conhecida como peste bubônica, por quê? Porque ela fazia com que nascessem uns bulbos, que eram umas bolhas, bem grandes na pele, e essas bolhas, elas eram bem avermelhadas e elas eram cheias de secreção. E quando elas estouravam e uma pessoa tinha contato com essa secreção, a pessoa contraía aí essa. Então a gente vai perceber que tudo, vai ser justamente muito propício para que ela se espalhe muito rápida pela Europa e mate tanta gente, As pessoas, elas eram, na verdade, não eram enterradas, Muitas delas eram jogadas, assim, no meio das ruas, dos lugares, nos quintais, e elas eram queimadas, e a gente vai perceber que isso daí realmente era uma falta de planejamento, Eles não tinham condições exatamente para tantas pessoas mortas na época. Em 1918, o mundo vai se preocupar muito com uma outra pandemia que vai acontecer, que é a de gripe espanhola, que ao contrário do que se pensa, ela não vai ter seu início na Espanha. Ela vai ter seu início, segundo estudos, lá nos Estados Unidos, mas ela vai receber esse nome de gripe espanhola por quê? Porque em 1918 a gente estava no final da Primeira Guerra Mundial e a Espanha era um país neutro, ela não participou da guerra. Então ela começou a noticiar, sobre os casos de gripe espanhola na imprensa, do próprio país. Então o que vai acontecer? Ela vai receber esse nome justamente por conta disso. E não era interessante para os países que estavam em guerra na época, falar sobre essa doença, porque poderia causar pânico e medo aos soldados. E muitos desses soldados acabaram morrendo. E não por conta da batalha, e sim por causa dessa doença. Os principais sintomas da gripe espanhola é dor no corpo, dor de cabeça, coriza, febre alta e também alguns problemas respiratórios. Para vocês terem uma ideia, ela teve uma proporção tão grande que ela atingiu várias cidades no mundo, E aqui no estado da Paraíba não foi diferente. Nós tivemos João Pessoa e Campina Grande com casos registrados, da gripe espanhola. E no Brasil inteiro, ela matou cerca de 35 mil pessoas. Então vocês podem ver aí a gravidade, para um período que a gente não tinha tanta estrutura
para receber uma doença como essa. Então a gente vai perceber também que ela trata-se de uma pandemia. Por quê? Porque ela tomou conta, né, de várias regiões do planeta em um curto período de tempo. Atualmente, o mundo vive aí uma grande tensão por conta do novo coronavírus e ele tem aí mudado, né, a rotina de muitas pessoas e tem provocado aí um grande abalo na economia dos países. Ainda é muito cedo para a gente saber, né, como o vírus foi passado para o homem exatamente. Né? O que a gente sabe é que os primeiros casos ocorreram lá na China, né, na cidade de Wuhan, e que provavelmente os primeiros homens podem ter sido infectados a partir do mercado de animais, que é bastante comum e visitado lá na China, né, nessa cidade de Wuhan. E o que que acontece? O que a gente realmente pode ter certeza é que ele é um vírus muito perigoso e principalmente para idosos, pessoas com doenças crônicas e também aquelas pessoas que têm a sua imunidade comprometida. Então, diante disso, é necessário que a gente fique bem atento a alguns sintomas do Covid-19, que é justamente o quê? Tosse, febre, perda de olfato, paladar e cansaço, né? Dificuldades para respirar. Enfim, pessoal, o mundo ele nunca vai estar preparado aí para uma pandemia. Então, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, né? Principalmente cuidando da higiene do ambiente que a gente vive, né? Da nossa casa e principalmente do nosso corpo, né? Utilizando sempre sabão para poder lavar as mãos, né? Não apenas a água. E quem tiver álcool 70, utilizar também. Além de utilizar a máscara em locais públicos, né, onde você vai ter contato com outras pessoas. E o mais importante, fique em casa. Né? A gente só vai sair se realmente for muito necessário. Bem, hoje nós falamos um pouco sobre as pandemias, né, que preocuparam, que assolaram, que mataram muitas pessoas em todo o mundo. Agora que nós aprendemos um pouco sobre as pandemias, vamos fazer uma questão? Durante a história, o mundo passou por doenças terríveis, das quais podemos considerar algumas como pandemias, pois rapidamente se espalharam por todo o planeta. Qual das alternativas abaixo apresenta doenças classificadas como pandemias? Letra A: dengue e varíola. B: malária e varíola. C: peste negra e gripe espanhola. Ou D: tifo e dengue. Tempo para vocês. Bom, para quem respondeu letra C, peste negra e gripe espanhola, acertou. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem aí, porque esse projeto Escola Interativa veio para fazer sucesso. Um abraço e tchau!